Com 2.824 quilômetros de extensão, o rio Amur, conhecido na China como Heilongjiang, ou Rio do Dragão Negro, é o 10º mais longo do mundo. Durante grande parte de sua extensão, forma a fronteira entre a Rússia e a China. Na sua confluência com Zeia, estão duas cidades de tamanho aproximadamente igual, que se enfrentam do outro lado do Amur, a menos de 600 metros de distância. Estas são a cidade russa de Blogochichensk, a capital administrativa da região de Amur, e a cidade chinesa de Heihe, na província de Heilongjiang. Embora unidas pela geografia, essas duas cidades foram separadas pela história e são muito diferentes uma da outra. Antes do Tratado de Aigan, em 1858, a área ao norte do Amur, no que hoje é território russo, fazia parte da China Imperial. Seguindo o tratado que cedeu a terra à Rússia, o César Alexandre II aprovou a fundação da cidade de Blogochichensk, que significa literalmente a cidade das Boas Novas, depois da igreja paroquial da Anunciação. Nessa época, Heihe não existia, embora na década de 1650, uma pequena cidade tenha sido estabelecida pelo povo indígena de Dutcher, cerca de 30 quilômetros ao sul. O Tratado de Aigan gerou ressentimento entre os chineses, que sentiram que foram forçados a assiná-lo quando estavam enfraquecidos. Esse ressentimento da dominação estrangeira ressurgiu durante a rebelião de Boxer de 1900. Como parte dessa rebelião, o exército imperial de Qing e os insurgentes Boxer bombardearam a cidade de Blogochichensk, que na época incluía uma população chinesa significativa. Esses chineses eram vistos com desconfiança pelas autoridades russas como potenciais quintos colonistas. Em julho de 1900, o chefe de polícia e o governador militar ordenaram a deportação de todo o grupo. Os deportados foram levados a um ponto estreito no Amur e ordenados a sair, mas não receberam barcos. Aqueles que se recusaram a sair foram fuzilados, enquanto a maioria dos outros se afogou na tentativa de atravessar o rio. Segundo as autoridades chinesas, cerca de 5.000 pessoas perderam a vida. Durante grande parte do século XX, a fronteira entre a Rússia, mais tarde a URSS e a China permaneceu fechada. As hostilidades ressurgiram novamente em 1969, incluindo uma batalha por uma ilha disputada a jusante de Blogochichensk, que custou a vida de centenas de soldados. A fronteira foi finalmente reaberta em 1989. Naquela época, Heihe, que havia sido estabelecida apenas 9 anos antes, em 1980, era pouco mais que uma vila, mas cresceu muito rapidamente depois que a fronteira foi aberta. Depois, em 1989, houve um rápido aumento do tráfego entre os dois lados do Amur. A principal força motriz foi a disponibilidade de bens baratos como roupas e eletrônicos do lado chinês. Isso deu origem ao comércio de malas, no qual os russos de Blogochichensk cruzavam de balsa para Heihe e voltavam com malas cheias de mercadorias chinesas para revender na Rússia com lucro. Como o comércio com a Rússia era uma grande parte da razão de ser de Heihe, os russos foram autorizados a atravessar a cidade sem vistos para visitas curtas. Embora atualmente o comércio intenso entre as duas regiões datam de décadas, não houve e não havia uma ponte permanente ligando as duas cidades. A região de Amur fica congelado por vários meses a cada inverno e por 60 a 70 dias por ano é possível atravessar por meio de uma ponte de gelo flutuante de 614 metros de comprimento e 13 metros de largura. Enfim, a primeira ponte de veículos entre a Rússia e a China foi aberta ao tráfego de mercadorias em 10 de junho na região. No momento que Moscou se aproxima irreversivelmente com Pequim, em meio à crise nas relações com o Ocidente como consequências da guerra no leste europeu. A maioria dos trabalhos de construção na ponte de Blogochichensk e Heihe sobre o rio Amur foi concluída no final de 2019. O transporte entre as cidades fronteiriças com laços econômicos estreitos era até agora fornecido por barcos fluviais, hovercrafts, pontes flutuantes e estradas de gelo no inverno.
O ministro dos Transportes da Rússia, Vitaly Saviliv, disse que seu lançamento deve aumentar o comércio bilateral da Rússia e da China para 1 milhão de toneladas de mercadorias por ano. Depois que as restrições forem levantadas, a ponte de pedágio deverá transportar 630 caminhões de carga, 164 ônibus e 68 veículos por dia. O governador da região de Amur, Vasily Orlov, disse que o pedágio pelo uso da ponte seria de 8.700 rublos, cerca de $146, e que os custos de construção na casa de 14 bilhões de rublos, ou 318 milhões de dólares, serão recuperados em 20 anos. Os habitantes de Reyri fizeram todo o possível para incentivar esse comércio. Muitos aprenderam a falar um pouco de russo e colocaram placas russas, forneceram versões em cirílico na sinalização de rua e abriram muitos restaurantes e lojas para atender aos visitantes russos. Um subproduto de todos esses esforços para atrair russos foi que Reyri se tornou um destino para turistas chineses que buscavam conhecer um pouco da Rússia sem precisar visitar o outro país. Já os habitantes e autoridades de Blogochichensk não retribuíram. Poucos aprenderam chinês e não houve grande esforço para encorajar os visitantes de Reyri. Quase não havia placas chinesas e, além de alguns restaurantes chineses, nenhuma loja que atendesse a comerciantes chineses. Parte disso pode ter a ver com a cautela com a crescente influência chinesa, dadas as disparidades populacionais na região. O próprio governo russo começou a ter dúvidas sobre o comércio de malas e começou a reduzir a quantidade de mercadorias que poderiam ser trazidas com isenção de impostos, bem como a frequência de viagens permitidas. A situação mudou lá em 2014, com o colapso do rublo em relação à moeda chinesa, após a queda do preço do petróleo e a introdução de sanções contra a Rússia em retaliação à anexação da Península da Crimeia. Como resultado, o comércio de malas deixou de ser lucrativo e os comerciantes chineses que se estabeleceram em Blogochichensk, muitos dos quais estavam lá com visto de turista, foram obrigados a sair. Muitas empresas em Reyri sofreram com isso. Reyri é uma cidade moderna em estilo chinês, cheia de prédios altos, limpa, verde e agradavelmente deserta, pelo menos para os padrões chineses. A sua margem fluvial foi transformada num passeio a pé, ladeado de árvores e pequenos parques, e no verão, cafés e restaurantes. Já Blogochichensk é uma cidade russa muito mais antiga e estabelecida, sem nada do mercantilismo impetuoso de Reyri. Os visitantes observaram que tem um toque europeu, possui ruas arborizadas, alguns belos edifícios cívicos do século XIX e uma catedral ortodoxa de estilo bizantino. Acredita-se que o tráfego de carga na ponte reduzirá a distância de viagem de mercadorias chinesas para o oeste da Rússia em 1.500 quilômetros, um caminho antigo muito utilizado para desvencilhar dos obstáculos fluviais e terrenos hostis. Esta ligação comercial informal e formal entre as duas regiões se assemelha e muito às relações entre Brasil e Paraguai, que travessia a pé, por veículo ou fluvialmente. Esses desenvolvimentos estão ocorrendo no contexto do crescimento das ligações econômicas entre a Rússia e a China, à medida que a Rússia respondeu às sanções ocidentais olhando para o Oriente em busca de oportunidades econômicas, enquanto a China lançou sua iniciativa do Cinturão e Estrada para promover a conectividade e a cooperação entre os países euroasiáticos. No início de abril, a Rússia concluiu a construção de sua seção da primeira ponte ferroviária Rússia-China, que deve ser inaugurada ainda em agosto deste ano. Ambos os projetos fazem parte da ambiciosa iniciativa do Cinturão e Rota da China, que Pequim financia para impulsionar o comércio euroasiático. Dias antes de ordenar a invasão da Ucrânia, o presidente russo Vladimir Putin e o líder chinês Xi Jinping anunciaram uma parceria sem limites, com planos de aumentar o comércio bilateral para 250 bilhões de dólares até 2024. Seguimos em frente com mais análise e informações detalhadas em primeira mão. E para isso conto com a sua colaboração seguindo o canal no Instagram, @aramilitarov. E também conto com a sua ajuda doando qualquer valor pela chave Pix, canal aramilitarov@gmail.com. Mostrar a verdade causa muitas dificuldades na monetização. Faça um Pix com qualquer valor. Agradeço a sua colaboração.